Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou do seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria lhe disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas no meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que os respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Essa festa, solenidade, a gente poderia resumir em 3 sentidos: o sentido cristológico, o sentido mariológico e o sentido eclesiológico da igreja. O primeiro sentido é o sentido cristológico. É lógico que Maria não é igual a Jesus. É lógico que Maria não é Deus. Nenhum católico fala isso. Diante de quem Deus é, Maria não é nada. Mas a gente não é Deus. Quando Deus olha para Maria, Ele olha olhando para baixo. Porém, quando a gente olha para Maria, a gente não olha para baixo, a gente olha para cima, porque ela é muito maior do que nós. O sentido cristológico significa que ninguém foi mais de Jesus do que a Virgem Maria. Ninguém amou tanto Jesus como Maria. E Jesus amou também a sua mãe de modo único e exclusivo. A Virgem Maria, ela é preservada do pecado, como a gente sabe, já na Imaculada Conceição. Porém, a gente pode achar que, então se ela foi preservada do pecado original, então foi fácil para ela. Não, é o contrário. Porque bastaria qualquer pegadinho, qualquer mentira, qualquer fofoquinha para que ela perdesse essa virgindade espiritual. Se a gente pegar também Eva, quando Eva foi criada, ela também foi criada imaculada. Eva também foi criada sem pecado. Só que Eva não conseguiu guardar. A nossa fé católica ensina isso. Que sempre, a primeira ação, sempre é a graça de Deus. Para tudo que a gente faz. Falar, viver, andar, trabalhar, tudo sempre, o primeiro ponto é sempre a graça de Deus. Só que depois vem a nossa ajuda à graça. Deus quis que a gente participasse da ação da graça.
Então, Maria foi preservada do pecado original, e aí vem o mérito dela, de ter guardado isso. Se você pensar bem, durante o tempo que Maria viveu aqui na terra, não houve uma única vez que ela caiu com o demônio. Não houve uma única vez que ela se associou com o demônio. De modo que a virgindade dela é física, como a gente sabe, antes, durante e depois do parto, mas mais ainda ela é espiritual. A virgindade espiritual. Maria nunca foi rompida pelo diabo. Ela sempre foi de Deus. Sempre foi do seu filho. Ninguém foi tanto do seu filho como Maria. E é por isso que ela é a perfeita discípula. Assim, você viu que ela mesma disse que aqui no Magnífica, aliás, a hora que o padre vai ler o Evangelho de hoje, antes dela cantar o Magnífica, você viu que Isabel fala para ela: em ti tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Se ela foi então inteiramente de Jesus e nunca o inimigo a venceu, ela nunca teve pacto com o inimigo, ela nunca caiu em algum pecado, ela é então totalmente de Deus, então significa que há um mérito disso. E esse mérito Deus recompensa. Conosco é assim. Veja que Deus não precisa nos recompensar. Um pai, às vezes ele pega o seu filho e fala assim: filho, vamos ajudar o pai lá no jardim, vamos ajudar a limpar o jardim. Aí vai lá, o menino tem, 7 anos, 10 anos, e ele não faz as coisas direito, ele não sabe direito. Mas ele está ali, não é? Ele fica ali, pega um galinho, pega uma coisa, pega outra. Depois, quando termina, o pai sabe que aquela criança não ajudou muito assim. Era mais ajudar com o pai, não é? Ainda no final, ainda o pai pega e dá 10 reais para a criança. É assim que Deus faz conosco. Ele não precisa da gente. Mas quando a gente está com Ele, além de tudo, ainda Ele quer dar um bônus. Ele quer dar um prêmio. Ninguém trabalhou tanto no jardim de Deus como Maria. Ninguém ajudou tanto e ajuda a salvação das pessoas como Maria. A primeira coisa é ela ter entregue a sua vida, o seu corpo, para que o Filho de Deus se fizesse homem. E ela continuou assim, de forma que quando Jesus ressuscitou, Ele também quis dar esse prêmio para ela. Ele também quis dar esse bônus para ela. É isso que a gente celebra hoje, então. A ressurreição de Maria, a assunção de Maria. A gente não pode falar ressurreição no estrito da palavra, porque ressurreição é Jesus que, pelas suas próprias forças, ressuscita. Maria, ela é ressuscitada. Ela é assunta ao céu, ou seja, pelos méritos de Jesus, ela é elevada até os céus. Veja só, se nunca o pecado corrompeu Maria, Jesus não ia deixar que a carne de Maria, que é a carne dele, não é? A carne de Maria é a carne de Jesus. Jesus não ia deixar que a carne de Maria se corrompesse. Ele não ia deixar que a carne de Maria fosse comida por vermes, apodrecesse. Se ela foi inteiramente de Jesus, então Jesus não deixa que a morte a vença. De fato, ela morre, mas antes que começasse o processo de podridão, de apodrecimento, ela é ressuscitada pelo seu Filho. Veja, cada um de nós que é pecador, se a gente tivesse esse poder, por exemplo, de deixar a nossa mãe viver para sempre, ou o nosso pai viver para sempre, a gente faria isso. Jesus tem esse poder. E é isso que Jesus deu para ela. Porque ninguém foi mais de Jesus do que a sua mãe. Às vezes as pessoas falam assim:
Viu? Quando você fica aí adorando Nossa Senhora, aquela coisa toda, você está caindo numa idolatria. Veja só, meu irmão, quando você amar a Virgem Maria mais do que Jesus amou, aí vai ser idolatria. Mas você nunca vai amar a Virgem Maria mais do que Jesus amou. Às vezes as pessoas vêm também, você precisa aceitar Jesus. Não é? Todo mundo fala assim? Não é? Você fala assim, não, eu já aceitei Jesus. Aceitei Jesus, a mãe dele, o pai dele, a igreja dele, não é? Os sacramentos dele. Eu aceitei tudo dele. Não é isso? A primeira coisa então é cristológica. De tanto que ela foi de Cristo, Cristo a levou com ele. A segunda coisa é eclesiológica. Significa que esse mistério ele serve também para apontar aquilo que a igreja será. Muita gente poderia falar assim, olha, Jesus falou de ressurreição e ele ressuscitou, mas ele é Deus. Então para ele é fácil. Jesus deixa Maria como um sinal para nós. Jesus antecipa o que vai acontecer conosco com a Virgem Maria. Jesus, com essa solenidade de hoje, está falando assim para você: aguenta firme, que se você for fiel e fazer a minha vontade, você também será, lembra? Minha mãe, meu irmão, meu filho, lembra que Jesus fala? Ora, todo aquele que fazer a vontade vai ser isso. De forma que, se isso aconteceu com Maria, então é isso que vai acontecer conosco. A morte não vai dar a última palavra. Isso é esperança para nós e esperança também diante da morte, das pessoas que a gente tem saudade. Pensa assim: se Jesus não ressuscitou, e se esse milagre de hoje, essa assunção de hoje também não existe, a pessoa que faleceu, que você tem saudade, você nunca mais vai ver ela. Ela deixou de existir, ela não existe mais. Agora, se Jesus ressuscitou, há uma prova de que a gente vai ver de novo essa pessoa que a gente tem saudade. A prova é a assunção da Virgem Maria. É Jesus falando assim: olha, aguenta firme, que eu vou ressuscitar vocês, e as pessoas que vocês têm saudade, um irmão, um pai, um avô, uma pessoa que faz muito tempo que já faleceu, ou que é recente o falecimento, Jesus está falando assim: aguenta, porque um dia você vai se encontrar com ela. Qual que é a prova disso? É o que eu fiz com a minha mãe. O que eu fiz com a minha mãe, eu vou fazer com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com o seu filho, com o seu irmão, com você. Esse é o segundo sentido. O terceiro sentido ele é escatológico. Escatológico significa das coisas do fim. Significa que Maria foi ressuscitada para ajudar a igreja, e de modo especial nos tempos finais. Primeiro, ajudar a igreja na sua intercessão. Ela, como mãe, os santos da Idade Média chamavam Maria de a onipotência suplicante, aquela que nunca para de pedir por nós. Ela é a mãe de todos nós, então ela não para de pedir pela igreja, por cada um de nós. Mas de modo especial, isso vai vir em nosso auxílio nos tempos finais, que a gente já vive. A gente já vive, primeiro, de modo concreto, por causa que, a partir do momento que Jesus ascendeu aos céus, a gente já está esperando a segunda vinda. Desde aquele dia, diante dos apóstolos, que Jesus subiu aos céus, no dia seguinte, naquela hora, todo mundo está esperando a segunda vinda. Os tempos finais começaram com a ascensão do Senhor. Só que, você não pode negar que de uns tempos para cá, essa questão está na nossa cara.
Você, quando percebe nuvens, você já começa a falar: olha, acho que vai chover, olha esse vendaval, olha o vento que está vindo. A gente já está percebendo isso. A gente já está percebendo nuvens escuras. A gente já está vendo aquilo que o Padre sempre fala: um resto que sobrou, ou seja, é resto, que sobrou de fato, que acredita em Deus. O mundo lá fora não aceitou Jesus. A gente já vive numa sociedade do anticristo. Não é o Evangelho que pauta o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade. O que está na pauta lá não é o Evangelho. E você, como é de Deus, você sofre na pele isso. Incompreensão, injustiça, rótulo. Ah, você é um beato, você é um exagerado, você é um radical. Por causa que o mundo não está aceitando isso. Você já vê cada vez mais situações que se levantam contra a pessoa de Jesus. Não é nem contra os cristãos, mas é contra a pessoa de Jesus, uma afronta à pessoa de Jesus, um deboche da pessoa de Jesus. Toda semana sai uma notícia aí de um artista, de um filme, de uma exposição, de uma obra de arte, de um filósofo, questionando e falando mal de Deus, de Jesus. Faz mais de 100 anos que um filósofo chamado Nietzsche falou assim: Deus está morto. Faz mais de 100 anos isso. Hoje a gente só colhe o fruto de tudo isso. De modo que a coisa cada vez mais vai apertar. E você pode olhar diante de tudo isso e perceber o silêncio de Deus. E Deus quer dar para nós esse silêncio para que a gente seja provado pelo fogo. Só que ao mesmo tempo, Deus não nos abandona. Há um silêncio dele, mas há uma atitude para nos ajudar. Ele dá algo para nos ajudar. Esse algo para nos ajudar está na primeira leitura. A Virgem Maria, que vem em nosso socorro. E se você pegar a continuação do Apocalipse capítulo 12, São Miguel. Não é à toa que cada vez mais você deve se apegar ao seu terço, à oração do seu terço. Porque a hora que faltar a missa, que não tiver missa, não tiver Eucaristia, é o terço que vai nos salvar. É o terço que vai salvar vocês. Eu, como padre, lógico, eu vou celebrar a missa em casa, não é? Mas e vocês? Você lembra do tempo da pandemia? E é por isso que vem a Virgem Maria em socorro. E você reparou também que de uns tempos para cá a devoção a São Miguel ela tem aumentado. De uns tempos para cá, talvez quando você era criança, você ouvia falar pouco, ou nem ouvia falar de Quaresma de São Miguel. E agora você vê que já tem um batalhão rezando a Quaresma de São Miguel. E não é à toa que a Quaresma de São Miguel ela começa no dia da Assunção, dessa festa que a gente está vivendo hoje, que começou na terça-feira, que é o dia dela de fato. Repare então, 3 coisas dessa festa: cristológico, ninguém foi mais de Cristo que a Virgem Maria; eclesiológico, ela é sinal da igreja, sinal da ressurreição; e escatológico, ela vem para nos defender em tempos difíceis que virão. Você viu na leitura dizendo que há uma guerra entre a mulher e o dragão. O demônio, vendo que não podia fazer nada contra a mãe, nem contra o filho da mulher, foi fazer guerra aos outros filhos dela, que somos nós. Se prepare de modo certo. A Virgem Maria e São Miguel. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.